venceu, aleluia, ressuscitou, aleluia. O Pai lhe deu glória e poder, eis nosso canto, aleluia. Feliz Páscoa, meu irmão e minha irmã. Celebramos a razão central da nossa fé. Jesus Cristo ressuscitou. A vida que vence a morte, o bem que vence o mal, o amor que vence o ódio. É vida eterna, vida em abundância. Exultemos de alegria neste dia. Vamos juntos, para bem começar este programa, meditar este salmo. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga. Eterna é a sua misericórdia. A mão direita do Senhor fez maravilhas. A mão direita do Senhor me levantou. Não morrerei, mas ao contrário viverei, para cantar as grandes obras do Senhor. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor aqui foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez a nossos olhos. Contemplando o mistério da ressurreição de Cristo, vamos agora acompanhar essa entrevista especial com o nosso arcebispo metropolitano, Dom Juarez Marques. No domingo de Páscoa, celebramos o ponto culminante da fé cristã. A liturgia é repleta de esperança, luz e celebração, pois é quando recordamos que Jesus venceu a morte. Nós vamos conversar agora com o arcebispo de Teresina, Dom Juarez Marques, ele que vai falar sobre esse significado profundo do Cristo ressuscitado. Dom Juarez, muito obrigada pela disponibilidade em estar conversando conosco sobre essa temática. Eu que agradeço a você, Joyce, agradeço também a você que está nos acompanhando. Dom Juarez, começa explicando para a gente o que significa o Cristo ressuscitado. Cristo ressuscitado significa para nós nossa vida e nossa esperança. São Paulo diz que se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Eu parto do mesmo Paulo que na carta aos Filipenses 2 diz: Cristo, sendo de condição divina, não se apegou ociosamente a esta condição, mas ele se fez obediente até a morte de cruz. Mas por isso mesmo Deus o ressuscitou. E lhe deu o nome que está acima de qualquer nome, de tal forma que ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra. E toda língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, Cristo ressuscitado, sendo Deus como verbo, assumiu a nossa natureza humana com o mistério da sua encarnação. Então, Deus morreu, Cristo entregou-se à morte. Deus morreu, Deus ressuscitou. Cristo morreu exatamente porque assumiu a nossa natureza humana, mortal. Mas Ele ressuscitou por quê? Porque ganhou nova vida. O Pai lhe ressuscitou. E o que é mais importante é que com a ressurreição de Cristo, nossa natureza humana mortal, assumida por Ele, ganha agora nova vida e esperança de com Ele também viver. Esse é o nosso batismo. No batismo, nós morremos com Cristo para o pecado, para viver a vida nova de batizados e de ressuscitados. Então, Cristo ressuscitado é vida nova, é esperança de quê? De que também com Ele nós haveremos de ressuscitar. Isso é o que Ele nos garantiu. Ele nos quer com Ele. Assumiu nossa natureza humana, mortal, pecadora. Ele assumiu tudo, menos o pecado, porque é Deus e porque nunca pecou. Viveu uma vida de virtudes, mas assumiu integralmente nossa natureza humana. E agora Ele volta para o lugar de onde Ele veio e é o homem completo, homem novo. Aliás, é Deus, não é, que se fez homem e agora é Deus e que está presente entre nós. Ressuscitado, não mais com aquela condição física
assumida por ele, mas com a mesma condição divina, mas com a mesma condição de ser uma pessoa, e uma pessoa que tem corpo e alma, porque em Cristo se ressuscita também o corpo. Não é só o espírito que ressuscita, mas ressuscita também o corpo. Agora é um corpo glorificado. É uma pessoa. É uma pessoa. Por isso nós continuamos dizendo, Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Segunda pessoa da Santíssima Trindade. Com duas naturezas, natureza humana e natureza divina. Jesus não aniquilou com a sua ressurreição a sua natureza humana, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. É o que nós professamos no credo niceno-constantinopolitano. Aliás, esse é um credo que a Igreja professa desde o Concílio de Nicéia, há 1700 anos atrás, diante de uma dissidência ariana, chamada também de heresia. Jesus Cristo era tido por uma heresia. Uma pessoa chamada Ariel disse que ele não era uma pessoa como o Pai, não era Deus como o Pai é Deus. O Concílio de Nicéia diz que Jesus Cristo é verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, consubstancial ao Pai, igual a nós em tudo menos no pecado. E com a ressurreição, aquele corpo que antes era mortal, agora tornou-se um corpo glorioso. Não é? Por isso é que a sua existência é uma existência real, que está no meio de nós. Quando dizemos na Santa Missa, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, está enquanto pessoa, divindade, mas também corporeidade, porém glorificado, ressuscitado para sempre. E quem nele acredita e a Ele segue, também terá essa mesma condição por graça divina. Dom Juarez, por que a ressurreição de Jesus Cristo ela é considerada o ponto principal da nossa fé? Se ele não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. E São Paulo diz, comamos e bebamos, porque haveremos de morrer. Mas Deus ressuscitou Jesus Cristo. E aí em Jesus Cristo somos criaturas novas, com a mesma possibilidade de viver a vida divina que há nele. Com a possibilidade de também nós, de agora em diante, sermos imortais, espiritualmente falando. Por isso é que é tão importante essa certeza da ressurreição. Por isso é que é tão importante a experiência com o Senhor, vivida pelos apóstolos, que no início também tiveram dúvida, mas depois que eles se encontraram com os sinais da ressurreição, depois que se encontraram com o próprio Cristo Jesus, que disse, não tenhais medo, sou eu. Então essa experiência foi tão forte que eles deram a sua vida para fazer com que todos tivessem conhecimento de Cristo Jesus, para fazer com que todos conhecessem, o amassem, professassem a fé nele, como diz São Paulo, toda língua proclame Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Essa experiência foi tão forte na vida dos apóstolos que ela ainda hoje nos toca. E nós somos convidados à mesma fé cristã apostólica, por isso somos a Igreja de Jesus Cristo, católica e apostólica. A nossa fé, ela parte de Cristo, mas passa pela experiência dos apóstolos. Nós não tivemos a mesma experiência que eles tiveram de verem o Senhor, de escutarem-no, assim como fisicamente falando, mas nós temos agora a experiência de beber da mesma fonte, que é a fonte apostólica, a fé dos apóstolos, que são para nós colunas da Igreja, colunas que nos sustentam. A nossa fé vem de lá, da experiência dos apóstolos. Foi tão forte que eles deram a vida, porque tinham a convicção de que esta vida
diante da vida imortal que Deus tem reservada para nós, prometida por Cristo Jesus, porque passou pela experiência, eles deram a sua vida. É o martírio. O martírio é dar a vida, não é, como testemunha de Cristo Jesus. E Ele agora nos envia para sermos testemunhas dele. E essa nossa experiência, ela é fundada sobre aquilo que realmente aconteceu com nosso Senhor Jesus Cristo. Então é o centro da nossa fé, porque primeiramente a experiência da morte. Foi na cruz, a hora de Jesus, que ele deu o último suspiro, derramou seu sangue para nos lavar, para nos purificar dos nossos pecados. E agora, em Cristo Jesus ressuscitado, essa experiência da morte, que culmina com a ressurreição ao terceiro dia, São Pedro diz: vocês o mataram pregando numa cruz, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia. E essa ressurreição agora é a experiência fundante, central e mais alta da vida do cristão, da nossa vida de fé. Porque agora, graças à sua ressurreição, nós podemos também esperar um dia com ele e viver para sempre. E não sermos, digamos assim, atropelados, nem sermos traídos pelo pecado, pela morte, porque a morte agora, diante da ressurreição de Jesus, já era. Morte, onde está o teu aguilhão? A palavra última não é da morte, mas é a vida. Vida de ressuscitado com Cristo Jesus. Por isso somos convidados a viver uma vida ressuscitada, uma vida de ressuscitados com Cristo Jesus. Juarez, eu gostaria então que nesse momento o senhor desejasse uma feliz Páscoa para aqueles que nos acompanham, né, uma mensagem especial para esse grande dia. Então, sigamos os passos de Jesus para Jerusalém, com ele na escuta da fidelidade, no silêncio, para com ele também ressuscitar. Cristo ressuscitado é nossa esperança. Nossa esperança a que somos convidados a refletir, a acreditar e a proclamar a esperança. Ela precisa, neste momento, ser bem vivenciada por nós. A esperança nós a vivemos no momento presente, porque ela brota da nossa fé e ela se concretiza na realização do amor. Portanto, essas três virtudes teologais, a fé e a esperança e a caridade. Então, é interessante a gente viver nesse momento o segmento e a fidelidade a Cristo, porque a nossa esperança não brota de nós mesmos, mas brota da nossa fé em Cristo Jesus ressuscitado. Ela habita nele. Por isso é preciso com ele também fazer essa experiência da esperança na ressurreição, da esperança na vida eterna. Nós cremos na vida eterna, porque cremos agora e esperamos naquilo que nosso Senhor Jesus Cristo já garantiu para nós. Mas nós ainda precisamos chegar lá, com paciência, com confiança, vivendo a vida de ressuscitados. Nós precisamos ainda chegar lá, mas com aquela certeza de que Ele já conquistou para nós a vida eterna. Isso é importante a gente ter muita convicção, mas precisamos dar os passos e caminhar com Ele. Aqui, amarmos a Deus, proclamar a fé em Deus e, ao mesmo tempo, viver o amor ao próximo, porque o amor é que nos garante a vida eterna, que é a vida de ressuscitados com Cristo Jesus. E o que Ele nos recomenda, nós ouvimos na Quinta-feira Santa. O que eu vos mando é que ameis uns aos outros como eu vos amei. Ele não diz que amemos ao nosso próximo somente como amamos a nós mesmos, mas que amemos ao outro como Ele nos amou. Por isso aqui entra uma outra experiência de ressuscitados, que é o perdão. Aí somos convidados a amar e a sofrer mesmo por aqueles que talvez, humanamente falando, não mereçam. Aí Jesus dá o novo mandamento: amai os vossos inimigos também. Aqueles que não nos são simpáticos, nós também somos convidados a amar a todos e a todos perdoar. Isso é a experiência cristã.
Porque aquilo que nós naturalmente concebemos, dizer assim, bem, eu gosto de quem gosta de mim, amo a quem ama a mim, eu perdoo somente a quem me é simpático ou a quem, digamos assim, não me fez uma ofensa grave. Não, somos convidados a amar e o perdão faz parte do amor. E o amor, ele se faz serviço aos outros. Viver essa vida dessa forma, para que possamos proclamar, acreditar e esperar na vida eterna. Nós cremos na vida eterna e na feliz ressurreição, como diz o canto. Esta é a esperança dos cristãos. Desejo a você, amado irmão e amada irmã, que adentre no mistério da paixão e morte do Senhor, para com Ele também ressuscitar e com Ele ter a vida que nós esperamos, a vida em plenitude. Afinal de contas, assim se realiza o desejo do coração de Cristo. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em plenitude. Uma feliz Páscoa para você. Vamos agora acompanhar a cobertura da Semana Santa. A gente inicia falando da celebração do Domingo de Ramos. No dia 13 de abril, a Arquidiocese de Teresina deu início à programação da Semana Santa com a celebração do Domingo de Ramos da Paixão do Senhor. Logo cedo, centenas de fiéis se reuniram na praça da Avenida José dos Santos e Silva para a tradicional Bênção dos Ramos. Em clima de fé e devoção, os fiéis seguiram em procissão pelas ruas do centro da cidade até a Catedral de Nossa Senhora das Dores, onde foi celebrada a missa solene. O arcebispo de Teresina destacou o profundo significado litúrgico e espiritual deste dia. Esse dia polarizado entre a entrada solene de Jesus em Jerusalém, a cidade santa, mas ao mesmo tempo na palavra, a narrativa, e esse ano, segundo Lucas, da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. A entrada em Jerusalém, sabemos que ali é o lugar onde ele vai sofrer o suplício da paixão, do sofrimento e da morte na cruz e também a sua ressurreição. Na chegada à Praça Saraiva, os fiéis foram surpreendidos por uma apresentação artística encenada pelos jovens do EJC da paróquia Nossa Senhora das Dores. A encenação trouxe como foco o tema da campanha da fraternidade e reforçou a importância do cuidado com a criação. Wellington Lopes, que interpretou São Francisco de Assis, falou sobre a emoção de participar desse momento. Todas as vezes é um momento muito único, né? A gente fica nervoso e tudo, mas eu geralmente tenho o costume de participar disso e é bom, é sempre importante, muito importante principalmente para nós jovens, né? A gente que é do EJC e quem não é do EJC se sente atraído para estar na igreja, mas não no movimento em si. O Domingo de Ramos é o ponto de partida para um caminho de fé que alcança o seu momento mais forte com a celebração da Páscoa. Para o paroquiano Marcos Vinícius, vivenciar esse dia é se preparar espiritualmente para os momentos mais intensos da Semana Santa. A celebração de Ramos inicia a Semana Santa. Então, é o início dessa nossa caminhada até o domingo de Páscoa, né? É nosso itinerário até o domingo de Páscoa. É o início da Semana Santa, onde tudo começa, né? Então é muito importante a nossa participação nessa celebração. Aliás, em todas as celebrações, né? Principalmente no Tríduo Pascal. Roseline Arruda também fez questão de estar presente e compartilhou a emoção de reviver, ano após ano, esse momento tão especial na vida cristã. É muito emocionante, porque é como se a gente estivesse realmente revivendo aquele momento onde Jesus saiu em procissão e as pessoas com o raminho estavam ali, né, agitando os ramos, Hosana nas alturas e a gente ali também. Então essa é a emoção que a gente sente, como se estivesse realmente revivendo aquele momento. Além da celebração litúrgica, o Domingo de Ramos também foi marcado pela coleta da solidariedade, gesto concreto da campanha da Fraternidade 2025, que incentiva a partilha e o apoio a projetos sociais que promovem justiça e dignidade em todo o país. Na noite da última segunda-feira, dia 14 de abril,
O clero arquidiocesano, fiéis e representantes dos diversos segmentos da Igreja se reuniram na Catedral Metropolitana de Teresina, Nossa Senhora das Dores, para a celebração da Missa do Crisma, também conhecida como Missa dos Santos Óleos ou da Unidade, que foi presidida pelo arcebispo da Arquidiocese de Teresina. Durante o rito, os óleos utilizados nos sacramentos do batismo, crisma e unção dos enfermos são abençoados e, posteriormente, levados pelos padres para as paróquias. Representa o fato de Jesus ter dado a nós o privilégio de fazer parte da sua família e de nós assumirmos como igreja diocesana, tendo um bispo, o clero, o povo, para evangelizar entre nós e de entendermos que há entre nós um movimento de convergência para a oração, para o encontro com Cristo, para a reunião entre nós, e há depois um envio, uma saída para irmos ao encontro de nosso povo. A nossa arquidiocese é um conjunto de mais de 26 mil quilômetros quadrados, 1 milhão de pessoas espalhados em mais de 40 municípios, e só em Teresina é uma imensidão de paróquias, e esse dia de hoje é o dia da unidade. Os santos óleos possuem um valor sacramental e são sinais visíveis da ação de Deus na vida da Igreja. Durante a solenidade, também se renovaram as promessas sacerdotais feitas no dia da ordenação de cada padre. Essa missa ela é importante para aumentar a união clerical, né, e o fortalecimento do sacerdócio, do ministério ordenado dos sacerdotes para melhor servir a Igreja, né, na sua plenitude, como homens ungidos, né, e ordenados para esse fim, que é distribuir e aumentar a palavra de Deus entre os fiéis através do seu ministério. E hoje, essa grande festa da Igreja, né, dos Santos Óleos, da renovação sacerdotal, né, dos nossos sacerdotes, eu como diácono também me alegro, porque me sinto um sacerdote dentro da Igreja, né, no serviço à missão de nosso Senhor Jesus Cristo, né, preparando-se já para a Páscoa do Senhor. Ao final da celebração, os padres receberam os santos óleos para levar às suas paróquias. Por meio deles, a graça sacramental se estenderá a todos os fiéis como sinal da unção do Espírito Santo, que fortalece e sustenta o caminho cristão em todas as etapas da vida. A cobertura completa do Tríduo Pascal você acompanha na nossa próxima edição. Confira agora a nossa dica de leitura para este domingo no quadro Dicas da Fé, que é um oferecimento da livraria Nova Aliança. Se você procura inspiração, conhecimento e espiritualidade, venha conhecer a livraria Nova Aliança. Aqui você encontra uma vasta opção de livros, artigos religiosos e de papelaria, imagens sacras e muito mais. Visite-nos e conheça as nossas novas instalações, que está com a estrutura renovada para te receber. Localizada na Rua Olavo Bilac, 1259 no centro, telefone 3221-6793. E a nossa dica da fé de hoje para você é o livro Talhas Vazias, Eles Não Têm Mais Vinho, da editora Canção Nova. Em Talhas Vazias, a autora nos conduz por uma caminhada íntima e profunda por meio dos encontros mais significativos da sua vida com Jesus Cristo e Nossa Senhora. Com uma sinceridade comovente e uma espiritualidade radiante, ela compartilha como essas experiências transformadoras moldaram sua fé e a mantiveram firme na caminhada cristã. A obra é enriquecida por comentários de Padre Gilberto, que oferece reflexões que contemplam e aprofundam a experiência compartilhada por Mariazinha. Seu olhar pastoral proporciona uma visão adicional sobre as experiências descritas, convidando o leitor a refletir sobre sua própria caminhada de fé. E essa foi a nossa dica de leitura de hoje para você. E neste domingo, a nossa Arquidiocese de Teresina vivencia a 10ª edição do Teresina Ressuscita com Cristo. Vamos agora conhecer a banda que vai animar este evento.
A equipe de músicos do Santuário Nossa Senhora da Paz, paróquia madrinha do Teresina Ressuscita com Cristo deste ano, ficou responsável por animar o público do evento no Parque Poticabana. O grupo aceitou essa missão especial de recepcionar os fiéis após o lucernário, preparando o ambiente para a celebração da Santa Missa de Páscoa. O Ministério de Música já existe há muito tempo, desde os primeiros anos da comunidade, e desde então vem servindo com amor e evangelizando os fiéis. Esse convite chegou porque a nossa paróquia é a paróquia madrinha, né? Aí entraram em contato com a gente, foram se informando, aí souberam que aqui no santuário tem os músicos, tem os cantores, né, que atuam aqui fazendo revezamento nas missas, né, diárias aqui da comunidade, e fizeram esse convite para a gente e nós aceitamos, né, para a gente assumir, já que a nossa paróquia é a paróquia madrinha, né, então a gente vai assumir, a gente aceitou, né, assumir a missa do Teresina Ressuscita com muito amor no coração, com muita alegria. Fernando comenta ainda como estão sendo os preparativos do grupo para a apresentação nesse grande dia que celebra a vitória de Cristo sobre a morte. A gente escolheu primeiro os cantos, né? A gente teve uma reunião prévia com poucas pessoas ainda do ministerialismo, mais de frente, e a gente foi escolhendo os cantos, né? E depois que a gente escolheu os cantos, a gente foi fazendo os ensaios, marcando os ensaios, né? A gente ouviu bastante, né, para internalizar a música. E a gente está organizando agora os ensaios, né? Toda semana a gente está ensaiando para chegar lá, né, com a música na ponta dos dedos, né, e na voz também. A equipe teve todo o cuidado em selecionar as músicas que serão tocadas durante a recepção do público e na celebração da Santa Missa. A integrante do grupo, Josélia de Paula, que há 40 anos serve na pastoral da liturgia do Santuário Nossa Senhora da Paz, fala sobre como recebeu o convite para servir no Teresina Ressuscita com Cristo. Bom, nós acreditamos que é um momento de doação que nos dá assim, um certo destaque enquanto paróquia, mas assim, com muita humildade. A nossa questão aqui é servir da melhor forma possível e nos alegrar em poder contribuir com essa festa. Realizar esse tipo de doação em um evento tão importante como esse representa muito para a vida desses músicos, que já têm uma longa caminhada de serviço na igreja através da música e de outros dons. A gente daqui da Vila da Paz, a gente já serve nas missas há muito tempo, né? Cada missa, no servir na música, ele traz algo diferente no nosso pensar, no nosso agir. Então, assim, quando a gente é chamado para tocar um evento igual esse do Teresina Ressuscita, a gente fica muito prestigiado pelo evento, pela grandiosidade do evento. Me fortalece muito, né? Espiritualmente a gente se prepara também para esse momento, né? A Páscoa do Senhor. Então a gente se prepara para esse momento, né? Enquanto participante atuante e servindo na pastoral da liturgia, a gente tem participado dos ensaios, rezado, pedindo a Deus para que nos ajude, né, nessa missão. O evento, que chega à sua 10ª edição, deve reunir milhares de fiéis em um momento de intensa comunhão e júbilo. A programação inicia às 16h, com a procissão luminosa saindo do adro da Igreja São Benedito em direção ao Parque Poticabana, onde será celebrada a Santa Missa de Páscoa, presidida por Dom Juarez Marques. E essa edição do programa Em Tuas Mãos vai ficando por aqui. Lembrando a você do nosso compromisso de logo mais, em mais uma edição do Teresina Ressuscita com Cristo. Concentração a partir das 16h, ali no adro da Igreja São Benedito. Em seguida, seguiremos em procissão luminosa até o Parque Poticabana, onde juntos celebraremos a Santa Missa de Páscoa. Você é o nosso convidado especial. A gente se encontra lá a partir das 16h. Até lá! Vivemos contigo.